Oi gente, eu sou a Sol e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que tá chegando agora por aqui e não conhece esse canal, seja bem-vindo, porque nesse canal eu falo semanalmente de doramas e literatura. E no vídeo de hoje eu vim falar dos doramas mais esperados da Netflix para 2022. Lembrando que alguns deles a Netflix ainda não comprou direito, então ainda não é certo se vai vir para Netflix ou não. Porém, esses doramas serão lançados, quer Netflix compre os direitos ou não, eles serão lançados lá na Coreia também. Mas se não forem lançados na Netflix, a gente já sabe para onde correr, né? Então eu vou começar com alguns que já estreiam agora em janeiro. Não são muitas estreias para janeiro, mas já tem alguns que estão... Tem um que está em andamento no Fansub e outros que vão estrear nesse finalzinho de janeiro e outro no começo de janeiro. Sejam bem-vindos, tomara que esse ano a gente tenha bastante dorama para aumentar nossa lista cada vez mais. Portanto, se você é novo por aqui, já aproveita e já se inscreve para não perder o canal de vista e nenhuma dica doramática da semana, porque nesse canal só tem dica top. Quem é inscrito aqui do canal já sabe disso, eu não preciso nem falar que vocês têm que pegar aquele novo caderno. Eu não tenho nem que falar que a gente já tá iniciando a nova lista com novos cadernos, que nossa lista tá bem infinita, né? Vamos logo para esse vídeo, vamos pegar logo aquela lista que hoje o vídeo é longo, viu? E foi longo nisso. Espero que vocês aproveitem todas as dicas, que anotem todas e que depois ao longo do ano a gente vá comentando todas elas que eu falei aqui nesse primeiro vídeo do ano de 2022 aqui do canal. E bora parar de enrolação e começar com o primeiro da lista que estreia dia 13 de janeiro, um dorama japonês, A Jornalista. A Jornalista é a adaptação de um longa-metragem lançados nos cinemas em 2019. Essa adaptação deu muito o que falar ao confrontar os crimes e escândalos políticos japoneses dos últimos anos. A trama gira em torno de uma repórter conhecida como a rebelde do noticiário. E essa repórter, ela luta para expor os problemas da sociedade moderna dentro ali do Japão. Parece interessante, eu estou bem interessada em assistir, já anotei na minha lista, até porque vocês aqui do canal sabem que eu sou muito apreciadora de doramas japoneses. E aí, já colocou esse aí na sua lista? Já tinha aparecido ele pra você ali na Netflix? Espero que sim, né, gente? Então vamos pro próximo da lista, que estreia dia 28 de janeiro, que é Todos Nós Estamos Mortos. A adaptação do popular webtoon Todos Nós Estamos Mortos finalmente entrou para o catálogo da Netflix. Todos Nós Estamos Mortos vai estrear dia 28 de janeiro na Netflix. Então já coloca ele aí na sua lista se você estava esperando por esse dorama. Essa com certeza vai se tornar a série perfeita para os amantes de terror, de séries de terror da Netflix. O enredo gira em torno de um grupo de estudantes de ensino médio que acaba ficando preso em sua escola quando um vírus zumbi acaba se espalhando pela população. Olha, vou dizer pra você que essa série tem um potencial para entrar no top 10 da Netflix, assim como foi Round 6 o ano passado. Pode esperar, viu? Porque se ela entrar no top 10... pode ter certeza que a Coreia dominou o Brasil aí e o mundo no mundo dos doramas, porque olha, tá vindo cada vez mais doramas bons e as pessoas estão apreciando cada vez mais os doramas coreanos. O próximo da lista já estreou no finalzinho do ano passado lá na Coreia, então ele já está em andamento na Coreia. Aqui para nós do Brasil já está em andamento nos fansubs. Quem é assinante aqui do canal já acompanha muitos fansubs, sabe que alguns fansubs ele já estreou, mas na Netflix ele vem apenas no dia 29 de janeiro. A gente espera que ele venha dublado, assim como também Todos Nós Estamos Mortos, a gente também espera que venha dublado para quem é apreciadores de doramas dublados, né? Eu não sou apreciadora dos dublados, eu prefiro na língua original, mas para quem gosta dos dublados, provavelmente esses doramas vão vir dublados, porque a Netflix está investindo cada vez mais em trazer doramas dublados para trazer mais pessoas para o mundo e as pessoas apreciarem um pouco mais. O próximo da lista, que já está em andamento no Fansub, estreia dia 29 de janeiro na Netflix, é Bukasal Immortal Souls. Eu acho que é assim que fala. Se eu errei o nome na pronúncia, gente, me desculpem, porque eu sou péssima em algumas pronúncias. Espero que eu tenha acertado. A história gira em torno de Dan Hall, que foi amaldiçoado desde o dia em que nasceu.
Ele é um imortal e é movido pelo desejo de recuperar sua alma e finalmente se vingar após 600 anos. A história é bem interessante, eu já assisti o primeiro capítulo no fansub e adorei a história, vale super a pena assistir. E o próximo da lista ainda não tem data prevista para estreia, mas vai estar na Netflix esse ano também, é Como Pétalas que Caem, estrelado por Kento. Esse filme é baseado em um romance de best-seller japonês. O enredo vai girar em torno do fotógrafo Haruto, que se apaixona por sua cabeleireira Misaki. Quando ele finalmente toma coragem para convidá-la para sair, parece que o casal vai ser feliz para sempre, até que Misaki desenvolve uma doença rara e começa a envelhecer muito mais rápido do que o normal. Gente, o filme parece bem interessante, só pelo enredo eu já gostei e já adicionei ele na minha lista. Quando for a data da estreia eu venho aqui contar pra vocês. Outro também muito aguardado, que tem sido muito falado, que foi falado ano passado, já saiu alguns takes dele, né, algumas chamadas dele. Depois eu posto lá no meu story uma das chamadas que eu tenho gravado para poder postar para vocês. Moneheishi, La Casa de Papel versão coreana. Gente, eu não assisti a versão espanhola, mas essa série foi uma série de bastante sucesso na Netflix e ainda é de bastante sucesso. Ela só foi desbancada por Round 6 o ano passado, mas ela sempre tá no top 10 na Netflix. E agora ela vem na versão coreana. Gente, deve ser demais. Eu imagino assim que seja lá estilo The Penthouse, porque The Penthouse foi um arraso. Se você não assistiu, lá na Coreia, porém, ele foi ótimo, mas aqui no Brasil não teve tanto sucesso, mas é um dorama muito bom também. Money vai vir com 12 episódios do gênero crime e thriller. Como eu já disse, ele é um remake da popular série espanhola La Casa de Papel. E o enredo vai girar em torno de um gênio do crime. Esse gênio do crime atende pelo nome de professor e tem um plano para realizar o maior assalto da história. Sabemos, eu já sei, né? Vocês também devem saber, não sei se vocês já sabem. Quem acompanha muito aí o mundo dos doramas já deve saber que as gravações começaram em setembro de 2021, o que significa que podemos esperar que essa versão coreana de La Casa de Papel chegará na Netflix no segundo semestre de 2022. Assim esperamos, né, gente? Se não tiver nenhum problema, talvez ela já chegue esse ano, assim como a gente espera. O próximo da lista é Justiça Juvenil, chega na Netflix também esse ano. Esse drama ele é estrelado pela atriz veterana Kim Hee-soo, a mesma atriz que protagonizou Hiena. Enfim, essa mesma comédia está disponível na Netflix e para quem gosta dessa atriz, já pode anotar esse novo drama dela aí na lista. Esse drama vai girar em torno de uma juíza que ela tem aversão a adolescente. Ela detesta adolescente a qualquer custo. É muito difícil lidar com alguns adolescentes e ela não gosta de jeito nenhum. Por mais que ela não goste dos adolescentes, ela vai acabar se tornando uma juíza do tribunal juvenil. Ela foi vítima da delinquência juvenil, então quando ela vai para esse tribunal, ela se depara na juventude com várias questões envolvendo jovens delinquentes. E isso vai acabar ajudando ela a descobrir o que realmente significa ser uma adulta. O drama parece ser bem interessante, até porque essa atriz ela arrasa em todas as produções que ela faz. Se você ainda não assistiu algum drama dela, comenta aqui se você quer saber mais sobre ela, que eu trago um vídeo específico falando de todos os dramas que ela fez. O próximo dessa lista é a Business Proposal, também sem data para estreia na Netflix. Nesse enredo nós temos Hari, que vai ao encontro às cegas fingindo ser sua melhor amiga após receber uma boa quantia em dinheiro. Mas aí ela acaba ficando horrorizada após descobrir que seu parceiro de encontro às cegas é Taemu, o CEO da empresa no qual ela trabalha. E para piorar as coisas, ele tá decidido a se casar com ela sem saber que ela é sua funcionária. Olha só, eu já gostei, gente. Parece aqueles dramas assim bem clichê que a gente gosta muito. Então esse já tá na minha lista. Porém tem um detalhe, o que ele mais odeia na vida são mentirosos. E o que ela tá fazendo? Mentindo. Já se espera que vem muita confusão aí nesse drama. Eu já coloquei esse daqui na minha lista também porque eu tô muito interessada em assistir I Business Proposal. O próximo dessa lista, também famoso, que está na Netflix, Jane a Virgem, né? Quem gosta aí dessa série,
a Coreia também vai fazer uma adaptação para a versão coreana agora em 2022. Ele vai estrear no catálogo como Miss Moon-jae. Para quem já conhece a série, sabe que a série gira em torno de uma garota virgem de 23 anos que durante um exame ginecológico ela acaba sendo inseminada artificialmente por engano e acaba ficando grávida. Já na versão coreana vai girar em torno de uma mulher que prometeu para sua avó se manter virgem ao longo dos anos, mas aí durante uma visita ao médico ela também acaba sendo inseminada artificialmente, que nem a Jennie, a virgem, a mocinha lá de 23 anos da comédia romântica da Netflix. Então esse já é um do que está na minha lista também, que eu pretendo assistir em 2022. E o último dessa lista é Porque On Sung-jae. Também não tem data de estreia, se vai estar no catálogo da Netflix esse ano ou não, mas vai estrear lá na Coreia. E se estreia na Coreia, a gente já sabe que pode correr para os fansubs. Em Porque On Sung-jae vai contar a história de uma mulher que faz uma escolha errada na sua vida. E ela vive pelo tipo errado de sucesso. Gong-chan conheceu On Sung-jae no passado, quando foi falsamente acusado de um crime. E aí, após ser libertado das acusações, ele acaba se reunindo com On Sung-jae, que é uma professora de direito na faculdade. Parece uma história interessante, então eu já adicionei também Porque On Sung-jae na minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ter aumentado bastante a lista de vocês. Então, ao longo do ano, gente, eu vou aumentar cada vez mais, porque tem muito mais dramas vindo por aí. E também tem lacones também que estão vindo por aí. E a gente vai cada vez mais aumentando essa nossa lista infinita de dramas pro ano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, porque é muito importante pro crescimento do canal. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos, porque você compartilhando esse vídeo com os amigos, esse vídeo chega a mais pessoas e esse canal vai crescer cada vez mais. E não esquece também do mais importante de tudo aqui nesse canal, que é o seu comentário, que vale peso de ouro, porque sem o seu comentário, esse canal não cresce. Então vamos comentar bastante. Vamos comentar quais doramas que você está esperando, quais doramas que você já viu aí nos outros canais que eu não falei aqui, que você gostaria de indicar para um amigo aqui do canal também. Se você gostaria de ver, de eu falar dos dramas que vão estrear também nas outras plataformas, até porque as outras meninas dos outros canais já falam das outras plataformas de dramas que vem nas outras. Se vocês quiserem, eu também trago. Porém, esse ano eu vou falar também bastante de lacones. Eu espero que a Netflix também acrescente aí nessa lista dela. Eu só trouxe os dramas coreanos, porque era o que tinha disponível do que ela vai estrear esse ano, os coreanos e os japoneses, que surgiram nessa lista. Os dramas chineses, vocês sabem que vem ao longo do ano. Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha mesmo aumentado sua lista. Não esquece de comentar, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, se eu esqueci de pedir para você lá no começo para você se inscrever. Então, gente, por hoje é só. Beijo no coração, feliz 2022 e até a próxima.